ideia do congresso, né, é montar a jornada do paciente. Que é assim, o Tasso trouxe para nós quem tem esclerose múltipla e por que tem. A Alice trouxe os sinais e sintomas e comigo ficou os critérios diagnósticos. E meu médico me disse que tem esclerose múltipla. Como foi feito o diagnóstico? Quando a gente fala em diagnóstico, a primeira coisa é suspeitar do problema. Então vamos pensar assim, um paciente com esclerose múltipla. O que ele teve de sinal e sintoma? Quem que é esse paciente? Foi isso que o Tasso trouxe ali para nós e a doutora Alice. Então, vou tentar passar aqui o slide, ele está desconfigurado, é uma pena. Então, assim, olha, o diagnóstico de esclerose múltipla é igual montar um quebra-cabeça. Então, infelizmente, aqui está desconfigurado, mas a ideia é, eu sempre falo isso aqui, a gente, quando monta um quebra-cabeça, eu estou com 2 meninos pequenos em casa, lá, Helena e o Henrique, não adianta eu querer forçar a peça. Então, às vezes, o paciente chega para nós, eu já fui em 3, 4, 5 médicos, ninguém fecha o meu diagnóstico. O que está acontecendo? Não é possível na esclerose múltipla, eu conheço alguém que está e que é esclerose múltipla. Então, a primeira coisa, gente, assim, esclerose múltipla é aquilo que um bom neurologista acha que é esclerose múltipla. É importante que vocês não têm nem um exame de sangue que vocês vão fazer, nem um exame de imagem que vai falar assim, isso é esclerose múltipla. A gente vai juntar um monte de sintomas, um monte de sinais que vocês passam para nós. Aqui está desconfigurado, mas é como se fosse assim, ó, a história clínica. Então, eu estou aqui no meu consultório, vai chegar uma mulher aqui, 25 anos, jovem, começando a vida, cheia de sonhos, acabou a faculdade, começando a trabalhar, aí teve lá um sintoma como a Alice mostrou, visão dupla. Opa, visão dupla. Mas essa visão dupla durou quanto tempo? Está assim há quanto tempo? O paciente está sentindo isso há quanto tempo? Eu já estou isso há pelo menos uma semana, eu olho para o lado e vejo duplo. Então, isso é um sintoma neurológico numa mulher jovem. Então, isso é uma história clínica. Então, quando vocês vão no médico, no neurologista, ele vai pedir um exame de imagem. Então, essa é a propedêutica de imagem. E aí, a gente vai pensar em quê, então? Eu já tenho uma história clínica típica de esclerose múltipla, e agora eu vou fazer minha ressonância. Mas, além da ressonância, eu vou fazer um líquor, eu vou fazer exames de sangue. Então, essa investigação, ela vai ajudar o quê também? Ela vai ajudar a gente a pensar se a alteração da imagem é típica de uma doença. Então, quando a gente falar de esclerose múltipla, embaixo teria uma formulazinha que é assim, ó, esclerose múltipla é igual a disseminar no espaço, mais disseminar no tempo, menos aquilo que não é de esclerose múltipla, mas poderia parecer com esclerose múltipla. Então, a gente chama isso de afastar outras possibilidades. Então, a primeira coisa, o primeiro conceito que eu queria que vocês entendessem é assim, qual que é o perfil de paciente? Qual que é o paciente mais típico? Mulher, jovem. No Brasil não dá para falar se de raça, né, mas seria uma raça branca. E o que seria um surto? Então, o surto é um déficit neurológico que acomete o cérebro, a visão ou a medula, com duração maior do que 24 horas, sem febre, e isso tem que manifestar de forma unifocal, como se fosse a diplopia, ou com 2 sintomas. O paciente tem uma visão dupla e uma fraqueza no braço. Então, a gente olha aqui o exame de imagem, igual a gente está vendo aqui da paciente, e a gente pensa assim, uma paciente jovem, chegou com essa queixa, durou mais de 24 horas, ela tem alteração na ressonância, mas eu não consigo disseminar no espaço e no tempo, a gente chama isso de síndrome clínica isolada. Se a paciente tem um sintoma típico de esclerose múltipla, mas ela chegou, fez a ressonância, e tem só uma alteração, a gente pode chamar isso de CIS de alto risco. Agora imagina aquela paciente que também é comum em jovem, mulher jovem com dor de cabeça. Hoje o paciente não aceita só uma tomografia, vai lá e faz uma ressonância. A ressonância vem típica de quê? De esclerose múltipla. Que são essas lesões que a gente está vendo essa ressonância pequenininha aí, em branco. Então a gente tem alguns conceitos importantes. O que é surto? É um sintoma neurológico de duração maior que 24 horas. O que é síndrome clínica isolada? Ou seja, o paciente tem um sintoma típico de esclerose múltipla, mas a ressonância eu não tenho lesão típica ou eu não consigo disseminar ele no espaço e no tempo. Eu vou mostrar isso mais adiante para vocês. Agora, o que é RIS, que é a síndrome radiológica isolada? É aquela paciente que fez a ressonância por algum motivo e chega lá, está lá no laudo assim, olha, eu tenho lesão típica de esclerose múltipla, ou lesão desmielinizante, gliose, microangiopatia. Quem nunca leu um laudo desse, né? Então, a lesão tem que ser típica. Um outro conceito importante é progressão. Então, a progressão ela pode ser silenciosa, nós vamos ver isso também na aula do Dr. Guilherme,
ou ela pode ser uma piora do EDSS. A progressão, como a gente vê no gráfico aí embaixo, ó, é uma piora lenta que o paciente percebe. Hoje, aqui no consultório, o paciente falou assim comigo: olha, Rodrigo, era a primeira consulta, e falou assim: olha, ano passado eu estava com uma dificuldade de caminhar, hoje, um ano depois, eu noto que essa dificuldade está pior. Eu perguntei: você teve surto? Essa dificuldade foi contínua? Você notou que está pior que o ano passado? Sim. Então, isso é progressão, porque mudou o EDSS dele. Ele saiu de um EDSS, que é uma escala de capacidade, e piorou o EDSS. Então, isso é muito importante, esses 4 conceitos, para a gente pensar sempre o que é esclerose múltipla, para a gente poder usar os critérios diagnósticos. Então, vamos pensar assim: o que é disseminar no tempo? O paciente chegou aqui no meu consultório, eu desenho aqui na mesa, quem já viu aqui sabe como é que é. Ele chegou aqui com um sintoma típico de esclerose múltipla, pode ser uma neurite óptica, pode ser uma visão dupla, uma fraqueza no braço. Disseminar no tempo, com um único sintoma, ou seja, ele nunca teve mais nada, ele precisa que tenha o quê, pelo menos? No líquor, presença de banda oligoclonal, que ele tenha, na imagem, de uma única imagem, lesão capitano ou não capitano contraste, ou a outra possibilidade seria o quê? A gente repetir a ressonância a qualquer época e ter uma nova lesão. Então, esclerose múltipla é igual, disseminar no tempo. É aparecer o que então? Uma lesão captando contraste na ressonância, uma nova lesão na ressonância algum tempo depois, quando a gente faz essa ressonância, ou um novo sintoma clínico. Só que esse novo sintoma clínico tem no mínimo 30 dias. Então, às vezes, o paciente chega para nós e fala assim: Rodrigo, eu lembro que eu já tive uma paralisia facial, meu rosto ficou torto, a minha visão ficou embaçada. Se a gente configurar isso como um surto e teve mais de 30 dias desse sintoma que levou eles a procurar, a gente chama isso de disseminação no tempo. E o que seria, então, disseminar no espaço? Eu posso disseminar no espaço, então, clinicamente, que é um local diferente. Então, o paciente tem visão dupla e ele foi lá e teve uma fraqueza no braço. Vocês concordam que isso é local diferente? Então, esse paciente também disseminou o quê? No espaço. Então, quando eu junto isso, mulher jovem, com sintoma clínico de sistema nervoso central, que é cérebro e medula, o sintoma mais comum aí de embaçamento visual, que a gente chama de neurite óptica. E a paciente, quando eu faço a ressonância magnética dela, ela tem mais lesões, ou seja, tem lesões típicas de esclerose múltipla, como a gente vai ver no próximo slide. O que é importante? Ela dissemina no tempo, ou seja, captou contraste nessa única ressonância que ela trouxe para mim. O líquor tem banda oligoclonal, ou ela já teve um outro surto com intervalo maior que 30 dias. E ela dissemina no espaço, o sintoma que ela teve, além do embaçamento visual, ela tem uma fraqueza no braço, ela tem uma dificuldade de marcha, como a Liz mostrou ali para nós, um desequilíbrio, uma ataxia, uma incoordenação, ou a ressonância dela, quando eu vou olhar os locais típicos, tem maior do que uma lesão. Quais são esses locais típicos, como a gente vai ver? Periventricular, cortical e infraventorial no cérebro e na medula. Se o paciente tem pelo menos uma lesão em 2 locais diferentes, ele também poderia disseminar no espaço. Então, isso aqui, gente, é fundamental. Então, eu estou com uma paciente que eu acho que é esclerose múltipla, e ela está com sintoma típico, e ela dissemina no tempo e no espaço. Então, aqui saiu um pouquinho desconfigurado, né? O que é importante quando eu olho ressonância? Entender o que é lesão típica. Então, às vezes, quando vocês leem um laudo lá, desbilinização, gliose, microgiopatia. Não necessariamente isso é uma lesão típica. E para eu fechar o diagnóstico, também tem que estar num local típico. E isso a gente vai ver agora, né, se não tiver desconfigurado aqui. Então, pensa o que é lugar típico. Então, vocês já chegam aqui com um calhamaço de ressonância para nós. Então, chegou uma paciente que teve uma neurite óptica, teve uma fraqueza no braço, e ela fez a primeira ressonância dela. Então, ela já disseminou no espaço, pelo menos, que foi em 2 locais diferentes. O que seria disseminar no tempo? Se o intervalo foi maior que 30 dias de um sintoma para o outro. Agora, a ressonância tem que ter essas lesões que a gente está vendo aí no cérebro, que são essas manchinhas brancas onde a seta está apontando. Então, isso são lesões típicas. Na primeira fila aí, são o que a gente chama de lesões corticais. Na segunda fila, são as lesões periventriculares, os famosos dedos de Dawson, né? Que a gente, vocês ouvem tanta gente falar. É como se eu olhasse a ressonância de lado e tivesse vários dedos assim, onde a seta está apontando. E na terceira fileira aí são as lesões que a gente chama de infraventorial. Então, primeira coisa, para eu falar que é esclerose múltipla, a ressonância de encéfalo, que é a ressonância do cérebro, tem que estar alterada. E na última fileira aí é a lesão medular. Então, esses são os 4 locais típicos de esclerose múltipla, né? De lesão típica de esclerose múltipla. E o que seria
Então, assim, para deixar de recado para vocês, não é todo sintoma, tá, gente, que a gente vai fazer o diagnóstico. Então, para eu pensar em esclerose múltipla aqui, a primeira coisa é uma paciente que seja característica da doença. Se chegar uma paciente aqui no meu consultório, quando eu chego aqui no elevador e eu entrei na recepção, tem pessoas mais idosas, eu não estou achando que é esclerose múltipla. Eu estou achando que é outra doença. Agora, se eu encontrei uma mulher jovem na recepção, opa, provavelmente é esclerose múltipla. Se eu ainda olhei essa mulher com a bolsa cheia de ressonância, tem grande chance de ser esclerose múltipla. E ela me fala aqui na consulta, Rodrigo, olha, eu tive embaçamento visual, durou uma semana, melhorou sozinho, eu fui no hospital, procurei o médico, mas ninguém valorizou, voltei para casa, melhorou com uma semana, mas estava numa fase difícil da vida, deixei para lá. Agora eu estou com dificuldade de andar. E eu fui no hospital, fizeram uma ressonância, viram que eu tenho uma lesão na medula, viram que eu tenho lesões no cérebro e falaram comigo que era esclerose múltipla. Então, esse é o perfil que a gente vai pensar em esclerose múltipla. Então, o importante é que a gente leve em consideração que não tem um marcador, não tem nenhum exame de sangue. Ah, mas eu vou aí, você me pede tanto exame de sangue, Rodrigo. Escolhe 16 frascos de sangue, 17 frasquinhos de sangue. Para que isso? É para afastar outras doenças. Então, eu vou precisar da sua manifestação clínica, de uma pessoa típica, e disseminar no espaço e no tempo. E lembrar que esclerose múltipla é o que um bom neurologista acha que é esclerose múltipla. E o que eu sempre falo aqui com os pacientes, não deixem de ouvir uma segunda opinião, sabe, gente? O médico, lembra que isso é uma doença crônica. É um paciente de 25 anos que ainda não tem cura. Então, o paciente vai viver com a doença por 40, 50, 70 anos. E a gente sabe que hoje a gente tem tratamentos de alta eficácia. Então, a importância do diagnóstico é fundamental. Esse paciente que veio aqui hoje, ele tinha 27 anos de diagnóstico. Aí ele foi no médico em São Paulo e falou que ele tinha, com certeza, esclerose múltipla. Mas ele tinha 65 anos de idade. Só que aí ele lembrou que a doença começou há 27 anos atrás. Ele foi em outro médico no interior de Minas e falou que não era esclerose múltipla, que não iria tratar. E ele veio aqui no consultório para tirar a dúvida dele. Então, quando eu olhei lá fora, eu falei assim, opa, não deve ser esclerose múltipla, ou se é, já começou há mais tempo. Quando eu vi aquele monte de ressonância, eu falei assim, opa, deve ser. A maneira que ele veio andando no meu consultório, que ele sentou, deu para ver que ele tinha uma incapacidade. Então, na conversa, 30 anos atrás, tive visão, melhorou. E aí, médico, ninguém falava que era nada. Aí eu fui em São Paulo. Então, o que é importante, gente? É que vocês não deixem de procurar médico. Se vocês ouvirem que não, o diagnóstico não é esclerose múltipla, escute uma segunda opinião. E também, se vocês escutaram que é esclerose múltipla, também escute uma segunda opinião. Porque, uma vez confirmado o diagnóstico, você já sabe o que você tem e você vai fazer o tratamento de forma adequada. Então, para terminar, eu sempre falo isso, né? Aquele que pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Isso está lá na Bíblia, né, em 1 Coríntios 8:2. Não deixe de seguir o Esclerose Múltipla Brasil. Esse é meu e-mail. E isso aqui é o telefone de contato. Muito obrigado e até daqui a pouquinho.